cerco se fechou. Após meses de investigação, decisões judiciais e recuos estratégicos, o ex-presidente Jair Bolsonaro está agora em prisão domiciliar. A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após Bolsonaro descumprir, na visão e opinião do ministro, pela segunda vez, restrições impostas no inquérito das milícias digitais. Bolsonaro está proibido de sair de casa, de acessar redes sociais e de receber visitas. O motivo? Uma série de encontros com aliados, declarações públicas e aparições por videochamadas que, segundo o ministro do STF, violam a medida cautelar. A decisão, porém, gerou forte reação no campo político. Deputados, senadores e líderes da direita e extrema-direita se mobilizam para pedir anistia ao ex-presidente e o impeachment contra o ministro Moraes, afirmando que a punição representa uma injustiça e privação de liberdade de expressão. A retórica é clara: transformar Bolsonaro em símbolo de perseguição política. No programa de hoje, a gente se pergunta: isso é injustiça, é perseguição? Quais os limites da atuação do judiciário num cenário de radicalização política? E até onde vai a proteção à democracia? Para falar desse assunto, nós estamos muito bem acompanhados, com juristas altamente qualificados, nascidos e criados no estado do Amazonas. Aqui comigo no estúdio está a advogada criminalista Catarina Estrela, que é presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a Abracrim. Nós temos também online com a gente, o Thiago vai mostrando aqui para quem está acompanhando no YouTube, o doutor Félix Valois, que é um nome que dispensa qualquer apresentação, é um intelectual, alguém muito respeitado por todos os lados, por várias gerações dos advogados aqui formados no estado do Amazonas. E a doutora Simone Rosado, que é advogada especializada em direito público, é doutoranda na Universidade de Ciências Empresariais e Sociais da Argentina, que é de onde ela está linkada com a gente pela internet aqui. Daqui a pouco mais nós teremos o professor Ludolf, que é um cientista social, que também vai ajudar a gente a compreender todo esse tumulto, né, uma série de argumentos que a gente precisa, sim, recorrer a especialistas, a técnicos e ao debate público entre lados divergentes, opiniões divergentes, para compreender um pouco melhor o que está acontecendo. Então, eu vou começar aqui por quem está comigo no estúdio, a doutora Catarina Estrela, e pergunta mais óbvia, mais importante nesse momento de ser entendida: é justo? Vamos começar pela medida cautelar, a primeira medida cautelar, que impõe uma série de restrições em relação à liberdade de expressão, e que é nela que muitos advogados estão dizendo que começam os erros do ministro Alexandre de Moraes. A decisão final de determinar a prisão domiciliar, ela está coerente com o que pediu a medida cautelar. Mas, para eles, muitos deles mesmo, os que concordam que precisa ter punição em relação aos golpistas e determinadas ações contra o ex-presidente Bolsonaro, eles consideram que a medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes relacionada à questão da liberdade de expressão, as manifestações nas redes sociais, extrapolou o limite do que deveria impor a um investigado e na condição do ex-presidente Bolsonaro. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Rosiane. Obrigada por esse convite de estar aqui mais uma vez. Cumprimento aqui a doutora Simone Rosado, uma querida amiga, o doutor Félix Valois, também um querido amigo. Hoje eu estou me sentindo em casa, no sentido de estar muito bem acolhida aqui com pessoas que acompanham o posicionamento, e sei como a gente vai conseguir conversar muito bacana sobre esse tema. Inclusive com posicionamentos diferentes, mas que acredito que qualificam o debate. Exatamente. A gente está falando de um assunto, as medidas cautelares, eu estava aqui falando antes com a Rosiane aqui somente sobre isso. As medidas cautelares, né, foi uma luta, porque nós temos um país com uma alta taxa de encarceramento, a prisão preventiva era uma frequente. Quando eu comecei a advogar em 2009, era uma frequência. Então, em 2011, passou a ter modificações que passou a permitir as medidas cautelares diversas para a prisão, assim como a prisão domiciliar, que antes também era muito mais difícil de aplicação. E as medidas cautelares, elas acabam tendo um pouco de... o juiz tem um pouco de espaço. Nós temos sendo muito críticas, então ela tem sido aplicada.
E muitas vezes as medidas cautelares diversas, elas são bem pesadas. Eu te digo que em crimes que às vezes tem pessoa jurídica, como por exemplo em crimes ambientais, e também em crimes que envolvem organizações criminosas que também envolvam questões de lavagem, crimes econômicos, as punições às vezes das medidas cautelares, elas acabam com as pessoas jurídicas e aquilo acaba sendo pior do que uma pena. Então, mas isso já está existindo no Brasil há mais de 10 anos. E a gente, como criminalista, né, em muitos casos, a gente acompanha um caso que tem medidas cautelares há mais de 2 anos, que basicamente proíbem contratações com ente público, proíbem manifestações. Então, isso acontece. Ele é um instrumento da justiça para impedir que haja uma prisão imediata. Permitido, exatamente. Mas é algo que foi muito discutido, inclusive, enquanto Lava Jato. Enquanto Lava Jato, foi muito discutido se era proporcional à crise econômica que o país vivia, em decorrência de grandes construtoras estarem vivendo todas aquelas medidas, e o que se pretendia. Então, é o direito penal, às vezes, se metendo lá no direito econômico, é o direito penal se metendo na política. E hoje, no caso Bolsonaro, eu quis falar um pouquinho sobre o Lava Jato, porque Lava Jato teve impacto econômico. E quando a gente está falando agora de caso Bolsonaro, a gente tem impacto político e econômico de novo. E isso daí é algo meio que o direito penal, a gente precisa avaliar se a gente tem que dar essa força para o direito penal. Aqui eu estou falando o seguinte, a minha crítica já existe, já está sendo aplicado há alguns anos. E, para mim, se está sendo aplicado para Joãozinho, vai ser aplicado para Bolsonaro, na minha opinião. Embora, como crítica do direito, há muito tempo, já se estuda e a gente vê que essa é um poder muito grande ao direito penal, ao direito processual penal. E isso acaba interferindo em outras estratégias de um Estado. E nem sempre a consequência é aquela coisa. Hoje todo mundo sabe que prisão não é solução para os problemas na sociedade, né? Prisão, fato social criminoso que chega em prisão já é um problema. E a gente tem que tentar evitar esse momento anterior, o fato, a existência daquilo ali. Então, quando a gente chega nesse último momento, a gente falhou enquanto política criminal. Então, o que eu quero dizer, as medidas cautelares, elas existem, elas fazem o que estão acontecendo. O ministro está utilizando e aplicando algo que está à disposição dele, diante de descumprimentos que todos assistiram. A gente precisa também dizer que o caso Bolsonaro tem muito a ver com um fenômeno que se chama da pós-verdade. A pós-verdade é um princípio que se utilizou muito fake news de 2016 para cá. E todo mundo sabe que foi questionada desde a fraude da urna a outras questões do Estado Democrático de Direito. E a partir do momento que hoje a gente vive isso sendo questionado, inclusive internacionalmente. Eu queria até trazer aqui um ponto sobre essa questão de como nós estamos sendo pressionados internacionalmente por medidas políticas, medidas judiciais dentro do país. E trazendo para uma linguagem um pouco mais simples, a violência psicológica contra a mulher, ela acontece muito, Rosiane, assim. O cara tira a pensão que ela paga para a criança para conseguir algum tipo de benefício da mulher lá no processo da Maria da Penha, para evitar que a mulher vá depor. A primeira coisa é o arroxo econômico. Isso, inclusive, hoje tem um tipo penal no Código Penal brasileiro para impedir que mulheres passem por isso. E o que nós estamos vendo hoje, num caso público, mas que não é a mesma coisa, exatamente, é um arroxo econômico num país por conta de uma política criminal. E aí a gente precisa dizer que o juiz, ele utiliza a lei que ele dispõe. O Alexandre de Moraes está utilizando a lei, que é o Código de Processo Penal brasileiro, que dispõe desse tipo de medidas. Então, a questão é, a soberania nacional hoje está sendo questionada pelas próprias leis do país, por pessoas que fizeram essas leis, porque Eduardo Bolsonaro votou isso aí. Não, o Eduardo não, mas Jair Bolsonaro certamente, em 2011. Eduardo talvez voltou aqui pacote anticrime, uma coisa mais de 2019 para cá. Então, a gente hoje está falando de leis que estão sendo questionadas, de aplicação, mas que já estão instituídas há anos no país. Mas, mais uma vez, existe uma questão de que se denominavam, querem diferenciar tipo de pessoas que respondem a processos. Então, aqui nesse conjunto, a gente tem empresários, nós temos políticos, nós temos pessoas das Forças Armadas respondendo a um processo criminal.
E é como se dissesse que esses não podem ter esse tipo de medida, enquanto que aquele que está lá no presídio Está cumprindo. Está cumprindo, pode, a lei para ele vale. Então, ó, sinceramente, esse processo também demonstra a fragilidade e desigualdade social que o país enfrenta. E como muitas vezes o discurso quer ganhar no grito. Muito bem. Começamos de forma excelente com a doutora Catarina Estrela. Vai ser difícil pedir de redução, porque os argumentos precisam de um detalhamento maior, de maior compreensão. E aí eu vou fazer exatamente a mesma pergunta, eu não vou repetir, ela é longa, mas a doutora Simone ouviu desde o início. Eu queria que a senhora analisasse, do seu ponto de vista, se aquela primeira medida cautelar, ela é justa, qual é a complicação? Vi jornais como a Folha de São Paulo, articulistas e outros jornais também que estão criticando o presidente Bolsonaro e a família Bolsonaro a respeito da taxação do Trump, esse incentivo todo em relação à questão econômica, mas críticos em relação àquela medida cautelar relacionando com a questão da liberdade de expressão, né, da possibilidade da entrevista. Então, vamos ouvir aqui a doutora Simone Rosado. Simone Demasi é uma médica, confundi os sobrenomes. A doutora Simone está falando com a gente da Argentina, né, doutora Simone? É verdade. Bom, primeiro, olá a todos, é um prazer estar aqui, né, pessoas brilhantes, né, ao lado de pessoas brilhantes. Ouvi atentamente a doutora Catarina, querida amiga, toda a sua exposição. E eu ouso discordar, apesar de reconhecer o brilhantismo das suas ideias, né? E ao doutor Félix também bastante brilhante. Mas, enfim, em relação à própria cautelar que foi que o Bolsonaro sofreu em relação ao Alexandre de Moraes, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que eu tenho que pensar na materialidade e na autoria do crime, né? O que eu tenho que ter mínimos indícios de materialidade e autoria para que eu possa colocar medidas cautelares contra o investigado. No caso do Bolsonaro, ele está sendo acusado do artigo 344 do Código Penal, que é coação no curso do processo, e obstrução de investigação de infração penal e atentado à soberania. Certo? Com relação à questão do 344, que seria a coação, gente, coação é um mal injusto. O que está sendo acusado Eduardo Bolsonaro de ter feito, né, nos Estados Unidos? Denunciado aquilo que ele considera infração de direitos humanos. Ora, se eu não posso acusar a autoridade, uma autoridade pública, de abuso de autoridade, seja em relação a autoridades internas ou do exterior, eu não estou dentro de uma democracia, porque essa autoridade sempre vai dizer que está agindo dentro da legalidade. E aqui não se questiona, neste momento eu não estou questionando se há ou não essas infrações, mas sim o direito de se denunciar, né? Então, o cidadão não pode perder esse direito. O cidadão não pode perder o direito de ir ao exterior. Direito, quando a senhora fala da autoridade, qual é? Só para compreender, se ele está fora do país, ele não pode ser denunciado? Só para eu compreender. Junto a organismos multilaterais, que seriam as organizações internacionais de direitos humanos, quanto em relação a governos estrangeiros, sim. Porque essa questão da soberania, Rosane, essa ideia do Tratado de Westfália de soberania absoluta, ela foi mitigada com o pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, com todas aquelas atrocidades, e o surgimento do direito internacional de direitos humanos. Então, existem normas internacionais de países, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, com o que a gente chama de extraterritorialidade. Ou seja, quando eu tenho o caso da Magnitsky, quando eu tenho uma infração muito grave de direitos humanos, o próprio Estados Unidos pode aplicar sanções, sim, né, dentro da soberania dele. Ele não está invadindo a soberania do Brasil, até porque a soberania é do povo e não da autoridade pública, né? Então, quando eu tenho um cidadão indo para o exterior denunciando aquilo que ele entende como violação de direitos humanos, isso não é uma coação. Porque se eu digo isso, eu digo que eu não posso, por exemplo, denunciar um abuso de autoridade, porque eu estaria coagindo, por exemplo, um policial diante de um abuso. Então,
a própria ideia da autoridade dizer que está sendo coagida porque foi denunciada já é antidemocrático e já é ilegal, na minha visão. E demonstra que não há materialidade, porque não há ameaça. A ameaça ela tem que ser injusta, ela tem que ser ilegal. Ameaçar, denunciar, não é ilegal, até porque Eduardo Bolsonaro e também Bolsonaro não têm a possibilidade e o poder de agir sozinhos. O que eles têm é a possibilidade de denunciar. E aí a autoridade americana é que vai entender se deve aplicar a sua lei nesse caso ou não. Né? Em relação à questão da soberania, também a norma fala em negociar. Para você negociar, você tem que entregar algo em troca. Não é? Você simplesmente denunciar e isso causar um ato contra, uma sanção contra o Brasil, não é negociar. Porque as ditaduras no mundo sofrem sanções. Então, a gente tem que começar a pensar em o caminho que o Brasil está trilhando, né, para que uma autoridade externa entenda que há uma infração séria a direitos humanos no Brasil, a ponto de aplicar uma lei que é pouquíssimo aplicada a poucas pessoas no mundo inteiro. Né? Um exemplo disso é o caso do Oswaldo Eustáquio, jornalista brasileiro, né, que teve sua extradição negada pela mais alta corte espanhola, por entender que se tratava de crime de opinião, com motivação política. E ninguém pode dizer que a mais alta corte espanhola é de esquerda. Com relação ao fenômeno da pós-verdade, eu atuo no eleitoral, eu sou um pouquinho antiga, vamos dizer assim, desde 2007, e, infelizmente, fake news e não é uma novidade. O que é a novidade é a rede social, que é um meio que você tem de espalhar a informação de uma forma muito mais rápida. Mas também é verdade que o contra-ataque à mentira também é muito mais rápido com o fenômeno das redes sociais. O problema é que no Brasil, ultimamente, parece que só um lado comete fake news. Isso não é verdade. Então, isso dá uma conotação, sim, de perseguição política, né? A partir do momento que só um lado parece mentir, só um lado parece ter a sua voz calada. Vamos lá em relação às medidas cautelares em si. Foi uma decisão, do ponto de vista um tanto esquisita, sob o ponto de vista de clareza. Por quê? Porque ele diz o seguinte: pode participar de manifestação, pode dar entrevista, mas não pode social. E nem por si, nem através de terceiros. Como é? Aí a questão é, quer dizer, então, se ele por exemplo, dá uma entrevista aqui para a rádio, e a rádio utiliza isso nas suas redes sociais, isso é utilização por terceiro? Isso é utilização por terceiro ou não? Outra questão, por que a censura de não poder falar? Por que ele pode falar com uma TV, com a rádio, mas não pode falar na rede social? Qual a diferença? Na decisão que ele considerou que não havia, que havia sido descumprida a cautelar, ele fala que teria sido utilizado através de redes sociais de terceiros. Por quê? Porque o seu filho fez uma postagem com uma imagem de Bolsonaro, né? E em apoio a ele, dois dos seus filhos, né? Salvo engano, o Carlos e o Eduardo, né? E Bolsonaro falou por telefone, na manifestação, né, com o deputado Nicolas Ferreira. Ora, ele só não podia estar na manifestação porque ele estava recluso no domingo, né? Mas ele não estava impedido de falar em manifestação segundo a decisão. O que diz o ministro na sua decisão para dizer que houve descumprimento? Que ele teria utilizado da rede social de terceiros. Mas com base em quê? Porque se eu posto uma imagem de Eduardo Bolsonaro na minha rede social, eu estou descumprindo também essa decisão? Estamos todos impedidos de postar? Se qualquer um postar sobre Bolsonaro, estará Bolsonaro utilizando de terceiros? Qual é o conceito para isso? Seria, por exemplo, comprovar através do IP de onde saiu essa publicação, que teria saído do celular do Bolsonaro? Isso não está nos autos. Isso não está, pelo menos, não na decisão.
Foi feito busca e apreensão, foi encontrado no celular do Bolsonaro alguma troca de mensagens, combinando alguma publicação, isso não está na decisão. Porque aí sim eu consideraria que, bom, você tem uma ordem do Bolsonaro, um pedido do Bolsonaro para que alguém postasse determinado texto, ou ficou comprovado que ele acessou a rede social de terceiro para publicar, mas não é isso que está na decisão. São publicações que usam a imagem de Bolsonaro. Então, não foi clara o suficiente essa decisão, causa uma insegurança jurídica, né? E a medida da prisão domiciliar é uma medida extremamente grave para se dar sem ter uma clareza da decisão anterior que estabelecia quais eram as medidas cautelares. Ora, pode dar entrevista, mas não pode usar a rede social e não pode usar através de terceiro. O que é utilizar a rede social através de terceiro? É acessar pessoalmente? Ou se alguém posta essa imagem, ele também estaria descumprindo? Me parece que essa segunda opção, ela não tem sentido e causa uma insegurança muito grande, porque é algo que não tem como o Bolsonaro controlar. O que o ministro faz é presumir que ele saberia e que ele estava por trás disso, porque ele entende que a justiça é cega, mas não é tola. Mas, primeiro, a justiça deve ser cega e não tola, porque ela não pode olhar a capa, ela não pode olhar quem são as partes. E parece que isso não está acontecendo, ao contrário. Poucas vezes eu não tenho visto deputados de esquerda sendo presos, não tenho visto por opiniões. Eu tenho visto de direita. Então, assim, infelizmente, eu tendo a discordar em relação à mão estar sendo pesada mais contra o crime comum do que em relação aos agora crimes políticos, de opinião, enfim, né? Porque me parece que existe, ao contrário, penas gravíssimas, como de 17 anos por pichar uma estátua com batom, enquanto a gente vê que crimes comuns não estão sendo penalizados com tanta gravidade quanto esse tipo de situação. Enfim, sei que eu fiz um apanhado muito grande, porque isso tem toda uma situação envolvida, não é um caso isolado, não é uma questão isolada, né, para a gente discutir. Agradeço. Você fez excelentes pontuações. Você que está ouvindo a Band News falou aqui com a gente a doutora Simone. Ela está trazendo uma série de questionamentos que eu vou chamar agora o professor, doutor Félix Valois, para dar a opinião dele. Doutor Félix, e aí é o grande desafio mesmo de olhar o ato do sujeito e não o sujeito do ato. Eu lembro que quando começaram aquelas ações da Lava Jato, a coisa de mostrar para a imprensa, algema e tudo mais, o doutor Yuri Dantas uma vez falou para mim assim: Rose, esse cachorro que estão soltando vai voltar para morder o traseiro de muita gente, né? Então, acaba que essas normas, essas medidas, elas vão ser usadas também em outros campos. E a gente precisa olhar e se questionar sobre, especialmente a gente que é jornalista, sobre a liberdade de expressão, qual é o ponto, qual é a medida para que isso seja garantido de uma forma que não olhe um ou outro, conforme quem está no governo. Eu não estou dizendo que é isso que está acontecendo hoje, né, através das decisões do ministro Alexandre de Moraes, mas eu gostaria que a gente falasse a esse respeito. E a gente vem de um trauma muito grande de abusos no âmbito da Operação Lava Jato. Então, vamos ouvir o doutor Félix Valois agora. Boa tarde. Obrigado, Rosiane, pelo convite para participar do seu prestigiado programa. Boa tarde às minhas colegas advogadas, Rosana e Catarina, ao professor Ludolf, que está online. Deixa eu lhe dizer, eu vou falar primeiro como cidadão brasileiro. E se é verdade a noção de que o castigo deve ser proporcional ao crime ou ao pecado para os religiosos, eu quero lhe dizer que nenhuma pena da legislação brasileira seria suficiente para punir o Bolsonaro. O Bolsonaro cometeu as maiores atrocidades de que este país já foi vítima durante os 4 anos em que, infelizmente, o povo o colocou no poder. Posto essa opinião primária, porque
eu não sou de esconder o que penso. Vamos voltar para o que disse a doutora Catarina. Como é um processo penal para qualquer cidadão comum, milhares de brasileiros são vítimas do processo penal. Surgindo a notícia da ocorrência de um crime, e contra o Bolsonaro e a sua gangue foram vários crimes, a autoridade policial instaura o inquérito e apura. Esse inquérito é remetido ao órgão ministerial, dependendo da instância, o promotor de justiça, ou no caso do Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República, e o Ministério Público pede o arquivamento, se não houver elementos de prova, ou oferece a denúncia. Ofereceu a denúncia. Os réus foram citados, apresentaram defesa e o processo está em curso. Quando eles são réus, eles se submetem às regras do processo. Ora, o Bolsonaro, acusado de tentar um golpe de Estado, de tentar demolir o Estado democrático de direito por meio de ação violenta, de participar de uma organização criminosa. Tudo isso em decorrência dos 4 anos de divulgação de um discurso de ódio como nunca se viu no país. Esse homem se acha ainda com direito de, sendo réu no processo, com acusações tão graves como essas que pesam contra ele, ainda se acha com o direito de achincalhar a autoridade que está com a responsabilidade de julgá-lo, que não é o ministro Alexandre de Moraes, é o Supremo Tribunal Federal. Ocorre que o ministro Alexandre de Moraes é o relator do processo, e a ele cabe tomar as medidas incidentais. E o fez. Não me venha agora o Bolsonaro posar de vítima e dizer que lhe estão cerceando a liberdade de expressão. Isso é brincadeira, né? Um homem que diversas vezes endeusou a tortura, elogiou o coronel Ustra, que queria a volta da ditadura militar de 64. Esse homem vem falar de liberdade de expressão, ou ele está pensando que todos os brasileiros somos uma manada de débeis mentais, ou ele está simplesmente querendo rir da nossa cara. E tem mais uma coisa. Agora a coisa se desvia, porque em defesa do acusado Bolsonaro, sai outro megalômano, o presidente dos Estados Unidos. E eu fico impressionado com a passividade com que muitos brasileiros olham essa visível agressão à nossa soberania. Parece assim que é tudo normal. O imperador do mundo dita uma regra e nós, da República das Bananas, temos que acolher essa regra e obedecer à vontade do imperador. Não dá para fazer isso. Não dá para suportar isso. Nem como advogado, nem como cidadão brasileiro. Como advogado, devo lhe dizer, e eu falei isso em particular para a Catarina, é da nossa natureza de advogados sermos contra as prisões. Nós temos uma alma libertária. Nós lutamos sempre pela liberdade alheia. Mas o Bolsonaro, pela sua impertinência no curso do processo, pela sua não conformação com as regras que se aplicam a qualquer réu, foi muito além do que era permitido. Acho que o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal foram extremamente lenientes com ele e não adotaram a medida mais antipática de todas, que é a prisão preventiva. Acho que ele está com muita sorte, não tem de que se queixar, e ele que continue fazendo, através dos seus títeres
e há vários neste país, infelizmente, e cito só 2 nomes, o deputado Nicolas Peruca e o senador Magno, não sei se é Malte ou Malta. Esses 2 são a cara do inconformismo com a aplicação da lei. Se o fato de estarem sendo punidos políticos de direita, a lei só seria aplicada corretamente se punisse igualmente políticos de esquerda. Claro, se os políticos de esquerda derem causa à instauração do processo, eles vão ser processados também. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, me apontem, me digam qual foi o político de esquerda que cometeu um crime tão grave quanto aqueles dos quais o Bolsonaro e sua camarilha são acusados. Muito obrigado. Sou o doutor Félix Valois, colocando o seu ponto de vista a respeito da aplicação da lei e também do contexto histórico das relações políticas em função de toda a sua experiência, né, jurídica, política e também intelectual. Eu vou chamar agora para participar com a gente o professor Ludolf Waldmann. Eu acho que eu falei direito o seu sobrenome, né, professor? O professor é doutor em ciência política, é professor da Universidade Federal do Amazonas. Eu quero também ouvi-lo, porque é muito importante ouvir. A gente ouviu tecnicamente o que a gente costuma dizer nas redações, que é o juridiquês, mas não é diminuindo, é porque isso é extremamente importante. No senso comum, a gente não vai compreender nada, né? Aqui a gente está compreendendo quais são os questionamentos, né, e por que eles devem ser feitos, e as ponderações de quem concorda também com as medidas do ministro Alexandre de Moraes. Professor Ludolf, o que eu coloco para o senhor é as relações institucionais, para além também dessa questão da aplicação da Constituição, do que garante, né, todas essas medidas no arcabouço legal do país também. Antes de a gente entrar no ar, nós comentávamos a respeito do livro Como Morrem as Democracias, e lá tratando de um determinado país, se eu não me engano era o Peru, né, quando aquilo foi, quando as relações democráticas, as relações entre as instituições foram perdendo a força necessária para a manutenção da democracia, e eles colocam lá, os 2 autores do livro, que em uma das questões é que as forças antidemocráticas, elas tentavam atingir a imagem, descredibilizar o judiciário, e o judiciário reagia com tal rigor que acabou esticando demais a corda, e isso de esticar demais a corda, claro que eu estou simplificando, também era um fator de enfraquecimento democrático, né, de rompimento, de ruptura democrática. Esse é um ponto. Há um outro ponto que eu também coloquei com o professor, já é de um cientista social e jornalista, amigo meu, o Aristide Furtado, que ele coloca: Rose, se o ataque é tão rigoroso, é necessário que haja um rigor maior, porque se quebra a linha, vai ser muito pior, né? Vai ser muito pior de segurar o que estão tentando fazer, né? Dessa questão da ruptura democrática. Essa leitura do Aristide Furtado, que eu tomo a liberdade de citá-lo aqui no nosso programa. E agora eu quero ouvir o professor Ludolf também, desse ponto de vista. Então, antes de mais nada, né, boa tarde, Rosiane, é um prazer estar aqui conversando com você no programa novamente, né, dessa vez online, mas é sempre bom poder participar, né, também fico muito feliz de estar junto, né, com uma bancada aqui de especialistas renomados, importantes, né, então é sempre uma questão ótima, né, mas, enfim, como eu falei, né, eu não sou exatamente alguém do campo do direito, do campo jurídico, né, então, nesse sentido, meus comentários aqui, eles vão mais no aspecto político. De fato, eu entendo que estamos num momento de tensionamento político que envolve o próprio futuro da democracia no Brasil, né? Isso sem dúvida nenhuma, né? Há pelo menos uns 8 anos a gente está com uma certa dificuldade, né? Há uma crise das instituições democráticas, né? É uma crise que não se limita propriamente ao Brasil, o próprio mundo está tendo isso, e efetivamente, né, a gente teve uma tentativa de um golpe de Estado no nosso país em 2023, né? Então, é uma situação difícil, é uma situação complicada. Historicamente,
as forças políticas brasileiras tendem a tratar, né, essas tentativas de golpe que vêm pela direita, em geral, com uma certa leniência, né? Se a gente olhar lá para os anos 50, 40, 60, né, até chegar em 64, a gente vai ver que houve várias tentativas e sempre se achava uma solução negociada que, né, deixava tudo mais ou menos do jeito que estava. Mesmo durante o regime militar, né, a gente teve algumas tentativas de golpe da extrema-direita, né, que também, né, ficou meio por cima a punição. No caso, eu entendo que é um equilíbrio delicado, né, de um certo ponto de vista, eu entendo a posição do Ziblatt e do Levinsky sobre a necessidade de ter uma ação que considere esse cenário político mais amplo. Né? E eu imagino que a ação do ministro Alexandre de Moraes tem sido pautada por essa visão um pouco mais ampla, né? No sentido de ele teria todos os motivos para decretar uma prisão, né, preventiva, pelo que eu entendo, né, os juristas estão aqui para comentar, mas preferiu, né, uma solução um pouco mais negociada. Ele não foi até onde a lei poderia permitir. É uma ação que, enfim, eu não sei se seria a melhor, né, dado o contexto imediato. Eu vejo, né, que, considerando, né, o nosso problema de crise democrática, né, que se somou à questão, né, de uma ação coordenada, né, contra o Brasil, feita pelos Estados Unidos, eu acho que, nesse caso, é preciso ter uma resposta um pouco mais sólida. Né? Se as instituições ficam abrindo exceções, né, e isso, o debate da ciência política é sempre, né, a instituição, uma das características básicas delas é que elas têm durabilidade, que elas têm previsibilidade. Se a gente fica mudando o tempo todo os entendimentos, você perde confiança nessas instituições e elas enfraquecem, né, com o tempo. Então, eu acho que é preciso uma resposta dura nesse sentido, né? Até porque, ao meu ver, não tem nada descabido dentro do que deveria ser feito. Eu acho que, dado o momento que se combinou, né, a crise democrática no nosso país com uma agressão externa, né, e eu vejo, assim como o jurista Félix, eu concordo nesse sentido, né, eu acho que a gente precisa de uma resposta, né, digna. Aqui não está se falando, né, de perseguir as pessoas ou de, enfim, buscar problemas, né? Na verdade, é garantir que as instituições brasileiras que representam o povo brasileiro, né, tenham as suas decisões consideradas, tenham elas respeitadas, né? Somos uma democracia, né? Essa democracia foi conquistada com muita luta, né? As pessoas podem falar hoje muitas coisas, né? Inclusive chegar lá no Congresso Nacional e declarar apoio a torturadores, né, foi protegido pelas leis que a democracia trouxe, né? Então, eu acho que é preciso uma resposta forte, né, nesse sentido, em defesa da democracia. Dito isso, né, o ministro Moraes, né, pelo menos na avaliação que eu tenho conversado, inclusive com colegas, né, do campo às vezes ele tem algumas trapalhadas, né, às vezes ele não faz algo totalmente esperado, né, dentro do que seria, né, o mais usual. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma situação, né, que é necessária essa voz um pouco mais forte neste momento. Né? Infelizmente né? Talvez, em termos de pensar em legados de problemas, poderia talvez, né, uma solução mais negociada, abaixando o calor da sala, como a gente está, né, nessa situação de tensão política, mas eu vejo que há um lado que está apostando na radicalização. Se a gente não colocar um basta, né, em termos de defesa institucional, isso não vai parar, né? A tendência é piorar. Então, nesse sentido, eu entendo que o ministro ele até foi um pouco leniente, ele poderia ter sido mais. Entendo por que ele agiu daquela maneira, né? Mas
talvez pensando na estabilidade da democracia brasileira, neste momento seria interessante uma resposta um pouco mais dura. Professor Ludolf Waldman, da Universidade Federal do Amazonas, doutor em ciência política. Então, pelo que eu ouvi agora nessa primeira rodada, né, de falas dos nossos entrevistados, nós temos 2 entrevistados, o professor Ludolf e o doutor Félix Valois, a favor de uma prisão, de uma medida mais grave contra o ex-presidente Bolsonaro, por questões diferentes e em alguns pontos semelhantes também, né? E duas entrevistadas, me parece, contra a prisão, por motivos completamente diferentes, a doutora Simone Rosado e a doutora Catarina Estrela. Um ponto que me parece, de uma análise de repórter, mas eu penso que vocês também devem ter percebido, é que o Alexandre de Moraes, em suas medidas, né, em suas sentenças, me parece que faz de tudo para não prender o Bolsonaro. E o ex-presidente Bolsonaro, de tudo para ser preso, se for tratar estritamente das decisões, das medidas cautelares. Eu penso que isso também não é por acaso. O Bolsonaro, ainda que não se goste dele, é um agente político. Não é burro, não nos enganemos, não é um político burro, é um político que entende muito bem. Então, nesse momento, né, compreendendo que haverá contra ele uma condenação, não é possível que esteja usando disso também com a sua militância para descredibilizar as decisões, né? Existe essa possibilidade de interpretação. Agora, vamos lá ouvir a doutora Catarina Estrela, que está aqui comigo no estúdio. Rosiane, eu acho que acabei não sendo muito clara. Eu deixei bem claro que a prisão preventiva, as medidas cautelares, todas aplicadas, são pedidos previstos na legislação e diante de hipóteses que estavam ali praticadas. Então, o juiz, que no caso é o Alexandre de Moraes, entendeu o aplicável. E ele não agiu de ofício. Alguém pediu, a Polícia Federal pediu e o Ministério Público Federal pediu. Então, a gente tinha ali, sim, ele que está sentado na cadeira, a soberania também envolve isso. Aqueles ministros foram escolhidos pelo povo, porque quem deu a garantia de os ministros serem escolhidos desse modo foi a Constituição, e a Constituição foi votada pelo povo. A gente não pode esquecer isso. O povo brasileiro, essa soberania nossa, ela vem com uma concentração de leis, e a nossa maior delas é a Constituição, e ela deu essa atribuição. E eu queria entrar aqui num critério também internacional. Gente, é legítimo, nós temos órgãos internacionais, o Brasil faz parte da OEA, que inclusive fica na sede dos Estados Unidos, tem sua sede nos Estados Unidos. Significa? Organização dos Estados Americanos. Tudo bem. A OEA é o órgão político, e dentro da OEA nós temos um sistema de proteção de direitos humanos, que nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, dos quais o Brasil é signatário e se submete a esta corte, coisa que os Estados Unidos não se submete. Os Estados Unidos têm uma corte, uma OEA dentro do seu país, tanto que a Corte Interamericana, ela não é nos Estados Unidos, ela é na Costa Rica. E o que eu quero dizer com isso? Ele quer dizer que é só as leis dos direitos humanos dele que vale, porque ele não respeita nem as leis do Sistema Universal de Direitos Humanos, que são as leis do Sistema ONU, assim como do próprio sistema americano. E aí ele vem com uma terceira lei, que ele diz melhor, e aí ele aplica. Inclusive, foi uma lei criada a partir de um caso de um advogado americano que sofreu situações na Rússia e que gerou esse tipo de lei. E o seu criador criticou a aplicação contra o Alexandre de Moraes. Exatamente. Mas por que eu entro nesse critério? É legítimo, sim, você utilizar o sistema internacional para trazer o que o doutor Ludolf falou. Olha, tem situações que têm uns excessos. Vamos lá. Primeiro, uma das garantias fundamentais da Convenção Americana de Direitos Humanos é o artigo 8º e o artigo 25. O artigo 8º fala das garantias judiciais, que também é aplicado ao processo administrativo, processo eleitoral, processo trabalhista. E o artigo 25 fala da independência do Poder Judiciário. Você falou do Peru. O Peru, diante de diversas violações à Corte Interamericana de Direitos Humanos, nessas situações, denunciou o Tratado de Direitos Humanos porque ele estava sendo sancionado diretamente. Nessa situação que você falou, que foi lá na década de 90 e 2000, foram inúmeros casos. Então, assim, a gente tem que deixar que direitos humanos seja julgado. Alexandre de Moraes pode ser levado à Corte Interamericana, o STF pode ser julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Entendeu? Como aconteceu no caso da guerrilha do Araguaia. A Corte Interamericana de Direitos Humanos disse que o STF errou ao manter a anistia no Brasil. Disse que o STF agiu contra a Convenção Americana de Direitos Humanos e é por isso que o MPF está denunciando torturadores no país por entender que a anistia é ilegal e é contra a Convenção Americana de Direitos Humanos, e corpos desaparecidos são crimes permanentes.
Eles não se acabam. Tem até hoje gente desaparecida no país, fruto dessa ditadura militar, que alguém que foi presidente do Brasil defendeu. Então, a gente precisa falar que direitos humanos, e de fato, ele é indivisível, sabe? Eu não posso dizer que alguém tem mais direitos que o outro. Eu não posso. Todo ser humano tem o mesmo direito. Ele é essencial. E quando a gente fala do que a gente está falando aqui, que é da direita, que tem feito o que tem feito e tem se transformado, sim, em pessoas que cometem crimes e assim estão respondendo na alta corte do país, a gente está falando de uma elite respondendo por crimes. Hoje, né? Uma elite política, uma elite das Forças Armadas, uma elite de empresários, inclusive, e outros funcionários públicos de todas as carreiras. Um momento histórico também. Porque então, a gente precisa olhar o que a gente vive agora. E por quê? E isso está acontecendo porque este mesmo Congresso Nacional, representante do povo brasileiro, votou e aprovou essas leis. E aí, Rosiane, é a gente que coloca o político ali, né? É o povo brasileiro. E, às vezes, o crime organizado cresce assustadoramente. Então, realmente, as medidas penais têm crescido. Elas têm crescido e elas estão exatamente... eu, como advogada, falo, fica calado enquanto você responder a processo, você está numa condição que não é agradável. Porque até o juiz entender o que você quis dizer, você já está preso. Então, as pessoas precisam entender que quando elas cometem situações em que elas possam ser levadas à justiça, elas delegam a uma pessoa aqui de cima, que é um juiz, interpretar o que ela acha. Né? Porque tem uma margem de ponderação. Eu tenho uma lei, e nesta lei eu tenho margem de ponderação da norma. O que eu quero dizer? Temos as regras. Então, os atos democráticos, agora tem o devido processo legal. Essa condição de interpretar é a condição do julgador, não é a condição do Alexandre de Moraes. E isso é um direito garantido aos juízes. É eles que decidem. Nós garantimos isso aí. O Código de Processo Penal, Processo Civil e a Constituição Federal garante aos juízes esta função. Então, de repente, pode ter excessos, é verdade. E sabe como que a gente combate com excesso? A gente combate na via recursal e na via de outros tipos de proteção. Mas nós estamos na última corte deste país. Isso é verdade. Isso é verdade. Nós temos que criar, então, critérios mais fortes de recurso. Isso é, inclusive, no Brasil, a Corte Interamericana já julgou isso, tá? Inclusive, é uma exceção quando o caso está nas altas cortes. Mas nós temos, aqui mesmo no estado na questão da aplicação da 8.038, que é a lei do procedimento originário nos tribunais e no STF e STJ, a gente tem o duplo grau reduzido. Tá? Isso é uma questão que precisa ser melhorada. Mas como justamente a gente nunca chegou no que a gente está chegando hoje, sempre tem que ter um primeiro caso, então eu acredito que isso, a partir daqui, começa a se desenvolver um melhor sistema recursal diante dos casos que a gente está vendo. Mas, assim, a gente não está vendo nada fora da normalidade, entendeu? A gente está vendo um caso que aconteceu, é real. Ninguém aqui, eu assisti o dia 8 na televisão. Eu vi bolsonaristas nas redes sociais falarem que queriam estar lá, que queriam estar fazendo aquilo. As pessoas estavam, naquele momento... Gente, as pessoas têm sentimentos humanos. E ali, em determinado momento... Só que isso não é normal, nós temos que conter isso. Senão a gente acaba tudo. Se a gente deixar o país virar uma anarquia... onde eu não quero viver em contrato social, onde eu quero dizer que o Congresso não me representa, quando eu quero dizer que o STF não me representa, que ninguém me representa, então o que você quer? Só que você não tem maioria para romper essa Constituição, foi isso que eles não tiveram. Se eles não têm maioria, eles têm que respeitar a maioria. É assim que se vive em democracia. A gente tem um sistema, e o sistema tem que aplicar as punições que estão previstas em lei para aqueles que tentem romper o sistema. É simples assim. Mas, e se querem utilizar a esfera internacional, que se utilize legitimamente. E eu queria dizer, foi citada a lei de abuso de autoridade. É qualquer pessoa que pode questionar o abuso de autoridade. Vamos lá, alguém, um ser humano comum, chegou ali, foi chamado para ser testemunha. Ele pode chegar ali e falar, não vou depor, você é testemunha, não vou depor. Pois o camburão da polícia vai lá te buscar. Sabe por quê? Está passivo de desobediência. Sabe quem aqui não passa por isso? Quem não pode passar por isso. Mas o cidadão ele tem que se submeter à lei. Vamos lá, o desacato. Quem é que pode questionar o juiz numa audiência sobre uma ordem dada? É o advogado. Porque a lei, o Estatuto da OAB, a Lei 8.906, me garante isso, eu não cometo desacato. Porque o fato de eu contestar uma ordem judicial não é em si um desacato.
É sim uma técnica jurídica. No entanto, se uma testemunha está lá e ela, de forma desrespeitosa, fala algo para o julgador, ela pode estar incidindo num desacato. E outros cidadãos também. Seja, porque a questão da ordem pública é isso. Eu não posso ir numa esfera internacional, na televisão, e simplesmente dizer que o povo brasileiro vai ser prejudicado e que eu estou indo atrás disso como moeda de troca para um benefício de um preso no país. Hoje, preso, na época, só cumprindo medidas cautelares, que aí, querendo ou não, já estava com essa liberdade restringida. Então, essa situação que a gente vê, que as pessoas... Então, a gente precisa ter uma visão de que a ordem está com o Estado. E a democracia ainda não permite, né, a democracia no direito penal, ela está no tribunal do júri, quando ela diz que o povo ali, aqueles 7 jurados, representantes do povo, vão julgar. Mas o resto, a democracia, ela já deu essa autonomia para o Poder Judiciário. E essas pessoas estão exercendo. E há sistema de peso e contrapeso funcionando. Vamos dizer que haja prova de que houve excessos e que o Alexandre de Moraes não teria cumprido a Constituição e também as leis brasileiras. Assim tem um processo de impeachment, mas esse é o processo correto. Mas não tem maioria no Congresso. Exatamente, esse é o sistema de pesos e contrapesos. Então não dá para a pessoa não querer cumprir a regra do país, não obedecer ao que está acontecendo aqui e ir para uma outra esfera, porque aí a gente abre essa porta de isso ser discutido porque não entende de Brasil e não entende as nossas leis. E o último ponto que eu queria tratar é essa questão, né? O Brasil, eu acho que é muito importante eu falar isso. O professor Ludovico estava falando sobre a esfera. É um momento de muita tensão, né, professor? A gente tem visto o nosso Congresso Nacional num conflito absurdo. Isso tem me preocupado, porque a gente está na base, a instituição... Ali está a crise. A crise hoje, legislativa, eu acho que é um problema muito sério. Mas o Brasil ele não pode se sentir culpado das medidas que o Trump está tomando. Porque o Trump não está tomando isso só contra o Brasil. Ele está utilizando uma questão política do Brasil para fazer o que ele está fazendo com um monte de gente. Para fazer uma política internacional de arroxo. Enfim, a gente estranha esse tipo de política agressiva, né? Porque tem sido assim. E não era comum que os países fizessem essa guerra internacional comercial desse modo, mas isso tem sido aplicado no Brasil. Mas o Brasil não pode se sentir culpado por isso. Ele fez isso em outros países também. E veja só, a questão é só que a nova ordem econômica também vai começar a se posicionar. Vamos viver crise por conta disso? Não é culpa do povo brasileiro, gente. É culpa de políticas instituídas por outras pessoas. E, às vezes, claro, acho que tem como tomar algum tipo de medidas para minimizar isso. Acho que precisa melhorar conversas internacionais, as relações internacionais. Acho que o próprio controle dentro dos Estados Unidos precisa funcionar, porque os Estados Unidos não é só Trump. Tem o Congresso americano. Então, talvez o Brasil precisa tomar medidas frente a outros órgãos. No governo anterior, o tratamento não seria o mesmo. Exatamente. Ou seja, dentro de outros órgãos. Afinal de contas, relações internacionais não é só com o Executivo. O Executivo é mas há também. A própria OEA é um mecanismo extremamente importante para se levar questões em que dois países... Então, para mim, essa questão dos Estados Unidos e do Brasil deveria estar dentro da OEA. Este é o órgão legítimo também para decidir questões políticas que estão tendo de intromissão e que pode ser podem tomar medidas também de outro modo. E também na esfera comercial, que também tem a legislação própria sobre isso. Mas quando a gente vê, a gente vai... É isso que a gente precisa. Tem mecanismos, e o que a gente não pode achar é que ir para a rede social seja um mecanismo adequado, porque isso aí é incidir no fenômeno, muitas vezes, que a gente está vendo hoje, os crimes de massa, de grandes grupos de pessoas. Então, colocar, sim, limites naquele que tem, e a doutora Simone falou assim, o que não podia fazer? Eu acho que realmente o Nicolas conseguiu botar o Bolsonaro na cadeia. Os outros, eu acho até que teria uma margem para dizer, não, isso aqui não é.
O que o Nicolas fez foi simplesmente, exatamente, proporcionar o uso de uma rede social com uma mensagem para o maior número de pessoas, justamente aquilo que ele não poderia fazer. E então, assim, eu acho que talvez os outros teriam uma margem para a defesa falar que isso não pode e tal. Mas, e aí que tá. Ah, mas o erro é do Nicolas? Óbvio que não. O Bolsonaro atende o celular dele se ele quiser e ele fala se ele quiser, gente. É isso que aí é o problema do Bolsonaro. Quem responde a um processo, a culpa não é dos outros que fez ele ser preso. A culpa é dele, que sabia da responsabilidade dele, que ele não podia estar numa rede social, que ele não podia estar fazendo determinada declaração, e, de repente, ele se faz isso se utilizando indiretamente de um terceiro que faz. Então, assim, a gente precisa colocar as coisas. Né? Aquela coisa, se seu filho faz uma coisa errada, a culpa não é do coleguinha. Você esperava que seu filho falasse não. Mesma coisa quando a gente fala de processo penal. Quem tem sobre a sua cabeça a espada do Estado, e não é só o Bolsonaro no país que está com essa espada na cabeça, são muitas pessoas, é o peso da lei. E quem deu esse peso de direito penal grande, gente, esse peso já tem aí alguns anos, tá? É um fenômeno, é uma crescente da law and order, não é verdade? Todo mundo acha que vai resolver isso, é por isso que quando o Dr. Félix fala, a gente não fica feliz com a prisão dos outros. Porque a gente vê, na verdade, o criminalista, ele se impacta e ele sofre com isso. Ele fala, cara, ao invés da gente estar reduzindo a criminalidade, a gente aumenta ela assustadoramente. Então, claro que uma prisão não é alvo de comemoração, assim como a prisão de um ex-presidente da República. Sim. É preocupante, todos. Agora, cada ex-presidente está respondendo ao processo dessa magnitude. Isso é preocupante. Só que aí que tá. Eu acho que o político ele tem que olhar para si também, as relações políticas, e falar, cara, vocês não estão aumentando o tom? Na campanha eleitoral, vocês não estão usando tudo de uma forma de guerra? E por isso que a gente está chegando no que a gente está chegando hoje? Então, assim, a culpa não é o Poder Judiciário falar, não, isso não aconteceu. Se aconteceu, gente. A culpa não é do Poder Judiciário ter que julgar algo que está acontecendo. A culpa é de quem age de forma violenta com o discurso, violenta com medidas contra a democracia, e o Estado não pode assistir isso inerte. Olha, passa voando o tempo, não poderia ser diferente. Ai, escorregou meu braço aqui um pouquinho. Bom, não poderia ser diferente, as falas são muito qualificadas. A gente não vai encerrar agora, não, claro, com certeza. Só estou dizendo, já tenho mais 1 hora de programa. São argumentos muito qualificados, detalhados, de cada um dos nossos entrevistados. E tem uma manifestação aqui de um ouvinte nosso, o Jonas, ele é estudante de Direito. Eu penso que é muito conectado com essas últimas palavras da doutora Catarina. Ele fala assim, acho que uma coisa importante para a gente refletir é qual é o papel das outras instituições nessa queda de braço, por exemplo, o Executivo e o Congresso. É muito fácil colocar tudo num balaio só e esquecer que, apesar do ator no STF ser o mesmo, o ministro Moraes, o ataque da família Bolsonaro vem em 2 frentes, os atos terroristas do 8 de janeiro, mirando Jair, e a investigação sobre a atuação do Eduardo nos Estados Unidos. Né? A militância nas ruas e um ato que tem implicação na economia. Essa é a visão do Jonas. Ele fala, a direita quer pintar como perseguição sistemática ao ex-presidente, mas a situação é que ele é sistematicamente criminoso, a opinião do nosso ouvinte Jonas. Queria registrar aqui mensagens que eu recebi em homenagem e elogio a todos os nossos entrevistados, especialmente da área do direito, que é colega de vocês, o doutor Yuri Dantas, o doutor Paulo Lindoso. Acho que é isso. Algumas outras aqui eu já perdi. Tem o Galtieri, nosso ouvinte também aqui na live, fazendo comentário. E a Ana Clara Moreira dizendo que o debate está em altíssimo nível. Vamos lá ouvir a doutora Simone, muitos pontos para a senhora costurar aqui nos argumentos. Eu queria pincelar algumas coisas. A lei em relação à liberdade de expressão dos Estados Unidos tem entendimentos, interpretações diferentes da forma como o Brasil compreende e construiu isso também, né, doutora? E a outra questão é que, em que medida usar a lei brasileira para evitar riscos à democracia também, na sua opinião, e, claro, todos os argumentos que a senhora quiser ponderar sobre aí as decisões, né, e as falas dos outros entrevistados. Obrigada. Assim, gostaria primeiro de cumprimentar o senhor Ludolf, que eu não tinha cumprimentado, não tinha visto, me perdoe. Agradecer os comentários de todos os ouvintes, né? Amigos queridos também que comentaram. Então, são muitos pontos. Vamos iniciar pela questão
sistemas de freio e contrapeso, que para mim é muito importante e é um dos maiores problemas do Brasil hoje. Na teoria, na Constituição, nós temos a divisão de poderes com o sistema de freio e contrapeso. Mas, na prática, a gente tem um Congresso muito enfraquecido. Um Congresso que não consegue trabalhar. Agora, parece que os parlamentares resolveram, né, e por isso que se está vendo tanta confusão no Congresso, porque agora eles viram que perderam o poder. Ele foi assumido pelos demais poderes. O Congresso vota e o Supremo derruba. Esse é um fato, né? Então, o que nós temos hoje no Brasil é que o sistema de freio e contrapeso não está funcionando. Nós temos um poder inchado, que é o judiciário, na figura do Supremo, principalmente o Supremo Tribunal Federal, que decide tudo. Inclusive, que pressiona politicamente o Congresso, e a gente sabe disso. Tivemos diversas atitudes de pressão do Supremo em relação ao Congresso, é dito em notas de jornal como se isso fosse a coisa mais normal do mundo, e não é. O magistrado não pode pressionar politicamente e agir politicamente. E nós vemos isso acontecer. Então, quando nós temos um Congresso fraco, e aqui eu peço perdão que temos um cientista político, mas me parece que um Congresso fraco é um sintoma de uma democracia fraca. E eu discordo de que teria havido uma tentativa de golpe, porque eu acredito que um golpe não acontece domingo com prédio vazio sem armas. Mas houve sim depredação, e isso tem que ser condenado, obviamente, né? Mas pagar pelo crime que foi efetivamente realizado, individualizando a conduta de cada um que esteve lá, porque teve gente que nem sequer estava lá, que está presa, né? E aí nós vamos falar mais uma vez, de ofensa a direitos humanos, né, a liberdades individuais, etc. Porque, enfim, nós tivemos, sim, durante as eleições, né, nós tivemos palavras que não podiam ser faladas por jornalistas. Nós tivemos jornalistas que foram demitidos de redes de televisão e rádio porque tinham um determinado viés político. E aqui eu quero deixar muito claro, eu tenho o meu viés político, mas o que me preocupa não é Lula versus Bolsonaro, direita versus esquerda. O problema é que todos esses precedentes perigosos que nós estamos tendo no Brasil de censura, todos esses precedentes, eles ficam e eles se replicam nas diversas federações. A gente viu nas eleições passadas isso acontecer. Então, é preocupante, não se quem vai estar lá é Bolsonaro, o que Bolsonaro fez, o que Bolsonaro falou enquanto presidente. O que preocupa é quando isso é levado em consideração na hora de julgá-lo por um crime. A opinião política. O que preocupa é que censura, ela não vai embora fácil. Todos esses precedentes em que a justiça decidiu o que é verdade, o que não é verdade, confusão informacional, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que, mesmo que os pressupostos sejam verdadeiros, pode se levar a uma conclusão falsa, ou seja, interpretação dos fatos. A interpretação do fato passou a ser censurada. Nós tivemos documentário censurado. Quando a esquerda chama as pessoas de direita de fascista, de genocida, ninguém foi preso por isso. Ninguém foi condenado, que eu saiba, não lembro de nenhuma condenação ou prisão por isso. Mas tudo que foi dito da direita em relação à esquerda sofreu processos judiciais, houve prisões, houve tudo isso, né? Então, interessante a expressão que foi utilizada também de extrema-direita, né? Direita sempre extrema. Não existe só a direita, existe sempre a extrema-direita. Com relação à utilização, desculpa que eu estou correndo, porque são muitos pontos, foram muitas coisas que foram faladas aqui, com muita propriedade, aliás. Com relação... Obrigada. Com relação aos mecanismos internacionais, né, de proteção aos direitos humanos. É verdade, a doutora Catarina tem toda a razão, que nós temos
mecanismos multilaterais, que são esses tribunais, né, internacionais, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Existe um processo já em relação a isso lá. O problema, doutora, é que ele tem sido insuficiente. Esses mecanismos têm sido insuficientes. Por quê? Porque eles são lentos, eles são demorados. E um processo de erosão da democracia, ele não espera um processo das comissões interamericana de direitos humanos. Então, existem também mecanismos unilaterais, e não é só os Estados Unidos que tem leis com a extraterritorialidade, né, que condenam não só atos de corrupção, como atos também contra direitos humanos. Né? A Europa tem, né, a Inglaterra tem. Começou já no ato na lei anticorrupção americana, em 98, já foi alterada, né, para adotar um princípio de extraterritorialidade, de se sancionar empresas que cometiam atos de corrupção fora do território americano, ou até empresas que não seriam americanas, mas que tinham alguma conexão com a empresa americana. Então, esses mecanismos unilaterais, eles já existem há um certo tempo, e eles são, sim, necessários, porque os mecanismos multilaterais se demonstraram insuficientes para proteção dos direitos humanos. E o que eu quero dizer com isso, assim, independente de você concordar com o ato dos Estados Unidos ou não, né, e eu estou aqui falando da aplicação da lei Magnitsky, e depois eu falo da questão da taxação, independente de você concordar ou não, o que você não pode é negar o direito do cidadão de denunciar aquilo que ele considera ilegal para quem quer que seja. Você fala da lei de abuso de autoridade, sim, a vítima, naquele momento, claro, né, naquele momento ele está sob o peso do Estado, mas depois a vítima pode ir até o Ministério Público denunciar um abuso de autoridade. Que é isso que Eduardo Bolsonaro fez. Foi isso que ele fez. Ele bateu as portas dos Estados Unidos e disse que estavam havendo infrações a direitos humanos. Bom, se existiram mesmo ou não, cabe à autoridade americana entender e aplicar suas leis. Ele, Eduardo Bolsonaro, não tinha este poder. Então, como é que eu posso dizer que ele coagiu? Se ele mesmo não tinha esse poder, o único poder dele é de denunciar. Né? Existe uma frase de Reinaldo Arenas, que é um jornalista cubano que morou em Miami, que eu gosto muito, que ele diz que a diferença entre o capitalismo e o comunismo é que ambos te chutam. A diferença é que o capitalismo você pode gritar, e nós não podemos perder o direito de gritar, e o direito de gritar está, né, no Pacto de São José da Costa Rica, cláusula 13, no artigo 13. Então, nós vimos, sim, uma perda do poder do Congresso por um inchaço do Supremo. Nós vimos censura prévia no Brasil. Você impedir que alguém use rede social, deletar a rede social de alguém, é impedir que a fala seja dita, que a comunicação seja feita. Você não está discutindo algo depois que foi dito. Não, você está impedindo que se fale. Isso é censura. Isso é censura prévia. É verdade que existe uma discussão sobre a liberdade de expressão. Os Estados Unidos é muito mais... existe a primeira emenda que prevê uma liberdade muito mais ampla de expressão do que, por exemplo, na Europa, que já permite uma delimitação maior à liberdade de expressão, e o Brasil também tem isso. Só que essa delimitação, gente, ela tem que ser posterior. Ela tem que ser posterior e ela tem que estar prevista legalmente, e ela tem que se referir a uma calúnia, a uma difamação, não a uma opinião. Não a uma opinião. Não a um entendimento político. E não é isso que a gente viu no Brasil. Por exemplo, existem mecanismos na Lei 9.504/97, por exemplo, de direito de resposta no direito brasileiro durante as eleições. Mas eu preciso, para que eu tenha direito de resposta, ou que eu tenha uma calúnia, uma difamação, ou tenha um crime contra a honra, tá? Ou que eu tenha uma inverdade manifesta. É dizer que 2 mais 2 é 5, que o preto é branco. Mas se eu estou falando dos cinzas, se eu estou falando de opinião, eu não posso negar o direito de fala. Voltando aqui ao caso do Bolsonaro, porque a gente acaba falando de tudo de uma forma geral, mas voltando ao caso do Bolsonaro, em relação às medidas cautelares, não foram
pela questão da suposta tentativa de golpe. Foi pelo fato do filho dele ter ido aos Estados Unidos, e aí o que se diz é que teria havido uma coação ilegal, constrangimento no inquérito com relação a crime organizado e um ataque à soberania, né? Artigo, acho que é o 359, a doutora Catarina vai me ajudar, que ela é criminalista, mas aqui é 359I do Código Penal. Né? E essas condutas, essa conduta não se enquadra, simplesmente não se enquadra. Primeiro, porque não há coação, como eu expliquei aqui. Né? Não há como haver coação no simples fato de se denunciar. E com relação à soberania, não houve negociação, até porque Eduardo Bolsonaro não está em posição de negociar com o Estado estrangeiro, ele não deu nada em troca. O que houve foi uma denúncia, e a partir dessa denúncia se aplicou sanções. Agora, quanto à taxação, a doutora Catarina tem toda a razão, não é só uma questão em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro é um dos motivos também, está na carta, né, dos Estados Unidos quando aplicou as taxas, mas também a política externa brasileira, contrária aos interesses americanos. E aí, também cabe aos Estados Unidos, assim como o Brasil pode aplicar taxações mais elevadas aos Estados Unidos pelo princípio da reciprocidade, os Estados Unidos podem aplicar sanções de importação. Isso é da política externa deles, da soberania deles. Nós também podemos fazê-lo. Agora, não se faz política externa com o estômago. Vale a pena comprar a briga com os Estados Unidos? Não sou especialista nisso. Não faria. Tentaria negociar como outros países fizeram e funcionou. Mas, enfim, o que não se pode é punir o cidadão por gritar, por denunciar. Isso não é uma coação a uma autoridade. Cabe a quem recebe a denúncia entender se efetivamente houve um descumprimento dos direitos humanos ou não. Acredito que é isso. Obrigada por me ouvir. Não é pouco, doutora Simone. Muito obrigada, inclusive, pela coragem de se manter nesse debate. Não é algo simples o posicionamento, num debate qualificado como a gente está tendo, né, de contrariar 3 outras opiniões de forma diferente também. Então, a gente tem todo o respeito por todas as vezes que a senhora esteve aqui. Inclusive, quero manifestar, a primeira vez foi com o doutor Francisco Cruz, que a gente tem uma memória de muito respeito, muito carinho. Eles fizeram ali, num momento muito tenso, um debate em altíssimo nível, muito respeitoso. Nenhum concordou com o outro, mas foi altamente respeitoso, como era a fala e a postura pública também do doutor Francisco Cruz. Vamos voltar aqui com o doutor... o doutor Valois. Professor, vou deixar o senhor livre para fazer as ponderações, são muitos pontos, é difícil direcionar nesse momento, mas nós temos aqui, eu vejo assim, no meu campo específico, tratando sobre essa questão de liberdade de expressão, então interpretá-la dentro de um possível crime, né, de tentativa de golpe, né, o contexto dessa tentativa, se tivesse conseguido não teria esse debate, né, tem sempre esses argumentos. Na questão de liberdade de expressão, uma preocupação surgiu há outro tempo, o doutor Paulo Lindoso me alertou, disse: Rose, mudou uma certa legislação que pode atingir jornalistas. A gente faz entrevistas ao vivo, vocês todos têm opiniões diversas, e tem pessoas que têm opiniões muito complicadas, trazem verdades às vezes. Né? A gente tem um campo de liberdade de expressão, mas tem que ter responsabilidade. Então, eu disse: qual é o meu risco? Ele disse: o seu não é, porque você faz o exercício de corrigir os fatos no ar, sempre que tem já os dados ou depois, né? Então, assim, a gente faz esse exercício em função de uma prática muito, digamos assim, religiosa, claro, de conversão, mas para o jornalismo. Não há esse cuidado em todo local, não há como se garantir que isso aconteça até no campo político, né? Assim, quem tem alguns benefícios, inclusive, em relação à liberdade de expressão. Então, vamos lá ouvir o doutor Félix Valois agora. Rosane, você disse uma frase que, para mim, resume toda a questão que nós estamos debatendo. Você disse: se tivesse havido golpe, nós não estaríamos fazendo esse debate. Absolutamente correto. Porque, deixa eu lhe lembrar, é impossível para um velho como eu não lembrar. Eu tinha 21 anos
quando a ditadura meditasse um plantão no país. E só 21 anos depois, quando eu estava com 42, os militares saíram do poder. E quando eu vejo a minha jovem, bela e querida colega Rosana dizer: mas estão impedindo um dos Bolsonaros, para mim eles são todos iguais, estão impedindo um dos Bolsonaros de gritar. Minha colega, na ditadura você não podia falar, muito menos gritar. E hoje, bora ser sinceros, outro dia me perguntaram se eu era adepto do Lula. Eu estou inscrito no mesmo partido que o Lula, mas tem um monte de restrições a ele. A minha questão não é Lula ou Bolsonaro, não. Já que se falou em que é perigoso que o comportamento do ministro Alexandre de Moraes, porque pode criar precedentes que atinjam mais pessoas. O precedente pior para mim é a ditadura. Esse é que eu não quero que se perpetue. Esse precedente eu não quero. E o que é que está em jogo? Não é Lula ou Bolsonaro. É democracia ou golpe. Nós defendemos essa democracia mesmo burguesa. Os outros defendem o golpe e a ditadura. É preciso botar os pingos nos is. Ou seja, quem não está a favor do progresso, do avanço, está do lado do obscurantismo, da ditadura, da tortura, da repressão. E falar de censura hoje? Censura? Sabem com que nome o Chico Buarque teve que passar a assinar suas músicas? Sei o que, da Adelaide, porque uma música do Chico Buarque não passava pelos censores. Vocês sabem por que o vereador Fábio Lucena, então vereador Fábio Lucena, foi processado por crime contra a segurança nacional? Porque da tribuna da Câmara ele recomendou que o povo rasgasse as guias do IPTU. Isso era crime contra a segurança nacional. Isso era liberdade de expressão na ditadura. Então, me desculpe o desabafo. Eu já percorri mais caminho do que tenho que percorrer e não posso reprimir o meu ódio, a minha repugnância por tudo que cheire a ditadura. E o que Bolsonaro representa hoje não é o cheiro, é o corpo, é a vida da ditadura. E o que o país está fazendo é simplesmente se defender desta ameaça brutal, imensa, incomensurável, dessa tentativa ridícula, mesquinha, bárbara, de fazer o país voltar a uma ditadura. Muito obrigado, Rosiane, pela presença. Peço desculpa de você e dos outros participantes e do povo em geral pela minha ênfase. Mas desculpem. São coisas que os velhos se permitem. Hoje, se uma ditadura me prender, vai me prender por pouco tempo, como que eu já não tenho isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria colocar só mais uma pergunta para o senhor sobre essa. Eu lembro que uma das suas participações, o senhor falou assim, claro que é golpe. O que essa gente pensa o tempo todo é em dar golpe. Eles não vão parar um minuto nas tentativas de golpe. O senhor considera que a conduta atual, mesmo nessas questões das medidas cautelares, o tarifaço, é uma continuidade da tentativa de golpe? Mas o golpe está presente a todo momento. Se nós não tomarmos cuidado, eles dão o golpe. Eles não morreram, não. Infelizmente, não morreram. A tentativa de golpe está aí, latente. Está esperando que uma faísca a faça incendiar, infelizmente, como aquele incêndio que aconteceu ontem em Manaus. Nós temos que estar alertas permanentemente.
Olhe, não vou mais tomar o tempo de vocês, mas eu me recordo dessa grande figura de brasileiro, que é o ministro Almino Afonso. Antes do golpe de 64, ele era ministro do Trabalho e fez uma palestra para nós, estudantes, na sede da antiga UEAL, perdão, União dos Estudantes do Amazonas. E ele dizia, como o excelente orador que é, que as forças golpistas tinham medo do avanço, do progresso, das forças progressistas, porque com elas viria a revolta, e com a revolta, a Revolução Popular. Não veio nenhuma coisa nem outra. Os golpistas ganharam, implantaram uma ditadura que matou, desapareceu gente, torturou gente, e hoje ainda aparece quem a defenda. Eu não posso me conformar com isso. Eu, como brasileiro, não posso imaginar o retorno ao obscurantismo, a falta de energia, a falta de luz e a falta de oxigênio cívico. Eu sou brasileiro, tenho muito orgulho disso. Não gosto de Trump, não gosto da pretensão dos Estados Unidos da América de serem imperadores do mundo, não são e não vão ser, apesar de que muitos militares brasileiros, já teve um que disse que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, não é. Tenho muito orgulho de ser brasileiro e vou morrer com esse orgulho que eu transmiti aos meus filhos e estou agora transmitindo aos meus netos e já até ao meu bisneto, cujo pai, que é o meu filho Luiz Carlos, estava lendo para ele hoje O Capital para as Crianças. É assim que se inicia uma vida de democracia, de respeito pelo ser humano. Eu não quero mais nada, eu só quero que todas as mulheres, todos os homens do mundo tenham direito a um trabalho digno e uma remuneração condigna. E que nenhuma criança no mundo esteja fora da escola. Muito obrigado. Agradeço, a gente não vai prolongar. A última fala agora é do professor Ludolf para fechar o nosso debate, para que vocês possam voltar outras vezes, mas assim, excelente a qualidade, a gente pôde ouvir pontos de vista diferenciados mesmo com todos os nossos participantes, questionamentos que são importantes, para um lado ou para o outro. Ou a gente está vivendo um processo de ruptura, ou nós estamos vivendo um processo de fortalecimento, né, democrático. Eu torço pelo fortalecimento democrático, e nesse fortalecimento é necessário, sim, alguns questionamentos que são muito bem feitos aqui também pela doutora Simone Rosado. A doutora Simone falava do enfraquecimento do Congresso Nacional, e eu disse, olha, eu concordo que é um Congresso enfraquecido, mas, assim, a minha dúvida, professor, até joga essa bola para o senhor, talvez não seja pelas condições legais de funcionamento, de harmonia entre os poderes, mas por uma desqualificação em escalada. Ela realmente, agora a gente vê a forma como se posicionam, eles não conseguem nem obstruir usando o regimento, como a gente via anteriormente acontecer isso. O Arthur Virgílio, o doutor Félix Valois, lembra bem aí das ações, da forma como Arthur Virgílio obstruiu várias vezes, como líder da oposição ao governo Lula, o Congresso para tratar dos temas que eram importantes para o Amazonas, para Manaus. Mas a gente tem uma desqualificação escalada já há algum tempo, que é quando o STF começa a decidir questões importantes para a sociedade, como, por exemplo, a união estável entre casais homossexuais. Por exemplo, há uma série de outras. Eu sei que as pessoas que não concordam com determinados avanços de direitos de minoria têm até hoje o chororô. O Congresso não tratou disso. E trata cada vez menos de questões que sejam de interesse da população, porque há ali emendas, o processo eleitoral, são negócios, né? Infelizmente, é o que a gente está colocando ali, né? Mas, enfim, é uma escalada, não é de agora, né? Então, ele é um Congresso enfraquecido pela desqualificação dos políticos que estão nos representando ali, e não são só os de direita ou extrema-direita, como criticou aí a forma como é tratada, né, alguns posicionamentos pela doutora Simone, mas os de esquerda também. A gente tem uma sorte tremenda, quem é do campo de esquerda,
de algumas coisas eles se embananarem, tropeçarem nas próprias pernas, porque a esquerda não conseguiu fazer muita coisa também não em relação a isso. E aí, para por fim, eu também estou colocando aqui minhas considerações finais, o meu respeito ao Dr. Félix Valois, porque é altamente crítico a respeito dessa representatividade também por parte da esquerda. Ano passado, tomou a decisão de se lançar como candidato a vereador. Ele não se permitiu só criticar a desqualificação desses políticos. Ele foi lá e disse, olha, eu quero participar também do processo democrático, do processo eleitoral, na busca de qualificação de nomes que são ofertados aí nas urnas para os eleitores em Manaus, né, especificamente. É isso, vamos lá ouvir o Dr. Ludolf, o professor Ludolf, sobre todas essas questões. Então, perfeito, então. Bom, eu começaria falando que eu não acho exatamente que o Congresso está fraco, né? Eu acho que ele está desmoralizado. Isso é um outro debate, uma outra questão, né, que já vem também de muito tempo. Eu lembro que eu tinha um professor na graduação, quando eu fiz lá em Ciências Sociais, já faz um tempinho agora, ele gostava de brincar, né, que estamos no pior Congresso da história até o próximo ser eleito. Então, ele tinha uma visão um tanto quanto pessimista, né? Era inclusive um historiador conservador, né? Mas, enfim, ele tinha uma visão que sempre falava isso, e de fato, né, eu tenho visto e concordo, há uma desmoralização enorme em relação ao Congresso, mas isso não significa fraqueza, né? Eu posso colocar, e aí toda a literatura, toda de ciência política contemporânea tem indicado que, na verdade, a gente está com um Congresso extremamente forte hoje, né? Muito mais forte do que era há 15 anos atrás, né? Em grande medida, isso se deu em razão, né, das emendas de pagamento obrigatório, né? Hoje, né, o governo ele é obrigado, independente da sua vontade, né, cedeu uma quantidade enorme do orçamento, né, do Estado para o Congresso, que vai dividir em emendas, mandar sem qualquer fiscalização, sem qualquer problema, né? A gente sabe que há inclusive uma ação no próprio STF sobre o Flávio Dino, né, sob a responsabilidade dele, inclusive, para segurar isso, né? De fato, eu vejo o Congresso hoje tão forte nesse sentido, né, que faz parte, inclusive, do processo que a gente fala na ciência política, da crise do presidencialismo de coalizão, né? Pela primeira vez na história, a gente viu um deputado falando que não queria assumir ministério, né? Por quê? Porque já tinha os recursos, já podia fazer o que ele bem quisesse, né? Então, eu vejo muito forte, né? É um processo, se a gente for olhar quando começou lá na época da crise política da Dilma, né, que foi, inclusive, um mecanismo achado pela oposição para enfraquecer a presidente. E aí eu concordo plenamente. Se abre brechas, isso aqui pode voltar no futuro de outras maneiras que a gente não espera, né? Então, eu queria começar pontuando esse aspecto, né? Eu também concordo que o Congresso ele tem um papel importantíssimo quando a gente discute, né, e na ciência política a gente tem discutido isso também, na questão da judicialização da política, né? De fato, o Congresso, desde os anos 90, pelo menos, né, tem se omitido de fazer certos debates, tem se omitido de tomar certas decisões, assim como o próprio Executivo, né, joga tudo no colo do Judiciário, né, em especial o STF, que é a última corte do país, né, para tomar as decisões. E o que a Rosiane falou, preciso, né? Pode ser coisas que às vezes a gente, se você está mais na esquerda, vai achar que é bacana, como que é a questão do casamento igualitário, como também pode ser outras decisões, né, que as pessoas conservadoras, por exemplo, acham que é bacana, né? O mensalão, por exemplo, representou um momento de politização do judiciário, né? Se eu não me engano, né, o Joaquim Barbosa ele vai condenar, né, parte do José Dirceu falando, olha, não vi provas, mas os fatos que a gente tem contado justificam essa coisa. Eu já vejo já um processo de judicialização da política, né? A gente começa a deixar de tratar temas importantes da política e discutir elas,
né, dentro das suas instâncias e joga para o judiciário. Isso é prejudicial, né, de fato. Isso abre problemas, até porque o judiciário, na construção, né, do modelo de freios e contrapesos, ele era para ter uma atuação muito mais discreta, né, muito mais silenciosa, enfim. Né, hoje a gente tem o caso, né, que a gente conhece os ministros do STF até pelo apelido, né, o Xandão. Nenhum país do mundo tem o Xandão para chamar de seu, né, uma figura que mostra, né, enfim, a força e importância. Né? Dito isso, eu não vejo, nesse caso específico, um abalo na questão do equilíbrio dos poderes. Eu acho que o jogo está dado. Né? Talvez o grande problema que eu tenho entendido, né, vendo, assim como muitos outros cientistas políticos, é a questão da relação do executivo e do legislativo. Né? Tá uma relação, abalada, está uma relação muito mais difícil, né, de se organizar. E isso vale tanto para governos, né, a esquerda, como a própria direita. É bom lembrar que o governo Bolsonaro, né, algumas das medidas mais radicais que o ex-presidente queria tomar não foram para frente, porque às vezes que o Congresso dominado pelo Centrão não queria, né, e tanto. Isso foi um fato colocado. E é importante, e concordo com a Simone, é importante colocar, não é só uma extrema-direita. O cenário brasileiro tem posições políticas, atores dos mais variados setores. Mas hoje só tem um setor que tenta dar um golpe de Estado, né, que é a extrema-direita. Né? Setores importantes, figuras tradicionais, né, ilustríssimas da direita, não necessariamente se alinharam com essa perspectiva. Né? Pensar o João Amoedo, por exemplo, ele é uma pessoa que está claramente à direita, né, um liberal no sentido forte da palavra, né, pressupondo todas as pautas, as agendas que o liberalismo enquanto, né, ideia política, tradição política pressupõe, e ele não está a favor, por exemplo, da ação de um golpe de Estado. Né? A gente precisa colocar. Né? Então, nesse sentido, esse é o ponto que se coloca. Né? Há hoje um setor que é um setor de extrema direita que está fazendo isso. Né? Há uma direita que está não neste barco, né? Ainda que nem sempre se manifestante, há um centro amplo, né? Há uma centro-esquerda, há uma esquerda e há uma extrema-esquerda que é quase insignificante em termos políticos. Né? É o pessoal do PSTU, do PCO, enfim, que não tem poder de agenda no Brasil nenhuma. Né? Então, o problema hoje está nessa extrema-direita, né? Não é a direita, não é a centro-direita. O problema hoje, né, de quem está tentando derrubar essas instituições democráticas é a extrema-direita. Né? Eu acho que esse que é um ponto que a gente tem que ressaltar. Né? Mas, enfim, eu queria só fazer esses comentários mesmos, né, para pensar a questão mais política especificamente, né, e agradecer, né, a Rosiane pela oportunidade de estar aqui conversando, né, com vocês, conhecendo os colegas aqui. É sempre muito bom poder debater, né, entrar em contato com outras ideias e conhecer as pessoas. Obrigado. A gente fez aqui um debate em altíssimo nível, não poderia ser diferente, mas também uma referência a respeito desse momento de debater ideias, debater política, pontos de vista diferentes, de forma qualificada, respeitosa, e é isso que a gente viu aqui nos nossos entrevistados. Simone Rosado, que é advogada especializada em direito público e doutoranda, está na Argentina para isso e vai estudar sobre liberdade de expressão. Estou aqui ansiosa para ouvir e para ler também a respeito dessa pesquisa da doutora Simone. A doutora Catarina Estrela, que está aqui no estúdio comigo mais uma vez, que também é advogada criminalista de excelência. Eu ouço elas, né, e vários outros advogados também que atuam no Tribunal do Júri, no TRE, e lembro do doutor Flávio Pascarelli, já tem uns 15 anos ou 20, sei lá, quando eu ouvi isso, ele falando assim: vendo a atuação de vocês nos tribunais, eu vejo que vocês não deixam em nada a desejar a qualquer advogado que atua
em tribunais superiores, né? São muito qualificados mesmo. E tiveram um bom professor, que é o Dr. Félix Valois, que está aqui com a gente também, advogado criminalista, atuante em todas essas questões, de alguém com pensamento político muito aberto, atento, tem uma memória também de vida, uma experiência de vida importante, de momentos históricos do país, e que é um dos nossos principais intelectuais, e por isso nos honra sempre com a sua presença, a sua atenção aqui na Band News Manaus. E o professor Ludolf Waldman, que concedeu esse tempo aqui para a gente também, em cima da hora, mas foi de excelência, importantíssima a sua participação. Eu entendo que sem os sociólogos, sem as ciências sociais, nós não somos nada. A letra da lei fria, ela não consegue interpretar o momento que nós vivemos atualmente. Então, por isso, agradeço a presença de cada um deles. Essa live fica disponível no YouTube da Band News. Curtam, compartilhem com pessoas que merecem ter acesso a esse conteúdo. Até a próxima, gente.